Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de hoje, Matemática 2, páginas 62 e 63 do material complementar. Vamos à primeira questão, que é a questão 11, que diz o seguinte: de cada R$ 8 que Pedro ganha de mesada, gasta 5 no mesmo dia. Ontem ele recebeu a mesada e, seguindo essa regra, gastou R$ 12. Quanto Pedro recebeu? Para cada R$ 8 ele gasta 5. Então, escrevendo a razão, 8 está para 5. Para cada R$ 8 ele gasta 5. Então, 8 está para 5. Ontem ele recebeu a mesada e, segundo essa regra, ele gastou R$ 12. Quanto ele recebeu? Então, observe que aqui, na nossa razão, está montado nessa ordem. O que ele recebe e o que ele gasta. Então, ele recebeu quanto? Não sei, vou chamar de X. Ele gastou quanto? 12. Então, vou escrever aqui o 12. Então, X está para 12. Então, escrevemos a nossa proporção. Escrevemos as nossas duas razões. Para cada R$ 8 ele gasta 5. Assim como para cada, que eu não sei o valor que ele recebeu, que eu chamei de X, ele gastou 12. Vamos descobrir quanto que ele recebeu. Então, vou multiplicar em cruz, Então, 5 que multiplica o X, 5x, e o 8 que multiplica o 12. Então, repita a igualdade, igual 8 vezes 12. Vai ficar 5x igual 8 vezes 12, 96. Aqui, nós vamos aplicar o inverso multiplicativo, porque o inverso da divisão, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 5 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o valor que está do outro lado da igualdade, que é 96. Então, x vai ser igual a 96 dividido por 5. 96 dividido por 5 é 19,2. Logo, Pedro recebeu R$ 19,20. Vamos para a questão 12. Um automóvel percorreu 380 quilômetros em 5 horas. Qual foi a velocidade média desse automóvel? Então, para calcular a velocidade média, eu vou precisar da distância e do tempo. Ele me deu a distância, que é 380 quilômetros, e me deu o tempo, que é 5 horas. Ele quer descobrir a velocidade média, então vamos só substituir. Então, 380 dividido por 5, onde 380 é a distância e 5 é a hora. Então, 380 dividido por 5 é 76. Aí, você não pode esquecer de colocar as unidades de medida, que é quilômetros por hora. Então, a velocidade média desse automóvel foi de 76 quilômetros por hora. Vamos para a questão 13. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Sabe-se que um raio de luz do Sol, para atingir a Terra, leva em torno de 500 segundos. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Então, nós necessitamos da distância, que ele nos deu a distância em quilômetros, e necessitamos do tempo. O tempo ele nos deu em segundos. Então, vamos descobrir. Velocidade média vai ser igual a distância dividido pelo tempo. A distância é igual a 150 milhões e o tempo é igual a 500 segundos. Então, vou cancelar os dois zeros do 500 com dois zeros aqui de cima e vou ficar com 150 mil dividido para 5, que dá 300 mil. Então, a velocidade média vai ser igual a 300 mil quilômetros por segundo. Aí, você repete as unidades de medida, quilômetros por segundo. Questão 14. O som percorre no ar aproximadamente 3.672 quilômetros em 3 horas. Qual é, no ar, a velocidade média do som em quilômetros por hora? Então, você vai calcular que a velocidade média do som no ar do som em quilômetros por hora, onde você tem a distância e você tem o tempo. Então, a velocidade média vai ser igual a 3.672 quilômetros dividido por 3 horas. Vai ser igual a 1.224 quilômetros por hora. No item B, ele pergunta qual é no ar a velocidade do som em metros por segundo. Então, aqui nós temos que a velocidade está dada em quilômetros por hora. Então, nós vamos transformar para metros, né?
para poder estar fazendo a divisão. Ele disse aqui, ó, que ele percorre 1.224 quilômetros para cada 1 hora, né? Que é por hora. Então, eu tenho que a velocidade é... Aqui, para a gente calcular, eu vou precisar da distância. E a distância é essa parte inicial aqui, ó. Né, ó? Porque ele percorre 1.224 quilômetros para cada 1 hora. E o tempo é 1 hora. Só que ele quer em metros por segundo. Então, eu vou transformar para metros, de quilômetros para metros. E vou transformar 1 hora para segundos. Então, transformando de quilômetros para metros, eu vou andar 3 casas decimais. Vou multiplicar por 1.000. Então, vai ficar 1.224.000 metros. E eu vou transformar 1 hora para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Agora sim eu posso substituir. Eu tenho uma distância que é 1.224.000 metros, dividido para 360 segundos. Vou cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Eu fico com 12.240 dividido por 36, que dá 340 metros por segundo, ok? Então, a velocidade de 340 metros por segundo. No item C, ele pergunta: se durante uma tempestade você vê um relâmpago e houve uma trovoada, os dois fatos acontecem ao mesmo tempo, por quê? Os dois fatos não acontecem ao mesmo tempo, gente. Por quê? Porque a luz, ela é mais rápida que o som, né? Então, você pode justificar, não, pois a luz é mais veloz que o som, ou é mais rápida que o som. Questão 15. Um carro de corrida percorre 440 km em 1 hora e 50 minutos. Qual é a velocidade média do carro em quilômetros por hora durante essa competição? Observe que eu tenho uma distância em quilômetros, então, beleza. Mas a hora, ela está dividida em hora e minutos. Então, nós vamos transformar esses minutos aqui para a hora. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 50 minutos é igual a quantas horas? Corresponde a quantas horas? Então, a gente vai pegar 50 e dividir por 60. 50 dividido por 60 vai ficar 0,83333. Então, aqui a tia aproximou de 0,83. Então, 50 minutos é aproximadamente 0,83 horas. Então, a gente vai somar. Para ficar 1 hora mais 0,83 horas, que vai ser igual a 1 hora. Vai ser igual a 1,83 horas, tá? Então, já tenho 1 hora e eu já tenho o quilômetro. Então, eu vou substituir. Velocidade média é igual à distância, que é 440 km dividido pela hora, que é 1,83, que dá aproximadamente 240,43, aí vai continuar. Então, eu aproximei aqui de 2 casas decimais. Para ficar melhor ainda, você pode arredondar só para 240. Então, velocidade média é igual a 240 km por hora. Vamos agora para a página 63, a questão 16, que diz o seguinte: a distância real entre duas cidades é de 180 km. Em um mapa, a distância entre elas é de 30 centímetros. Qual é a escala desse mapa? Então, a escala ela é determinada pela distância, é igual ao tamanho do desenho, né? Dividido pelo tamanho real. Então, aqui a gente tem a distância real entre duas cidades, que é 180 quilômetros. Então, a gente vai transformar para a mesma unidade do tamanho do desenho, que é 30 centímetros, tá? Então, a gente vai transformar de quilômetros para centímetros, que elas têm que estar na mesma unidade de medida, centímetros e centímetros. Então, transformando 180 quilômetros para centímetros, a gente vai andar 5 casas decimais, né? Vai multiplicar por 10.000. No caso mesmo, por 100.000, né? Por 100.000, a gente vai multiplicar por 100.000. Em relação, agora, a montagem, fica simples, porque já estão todos na mesma unidade de medida, que é centímetros. Agora, eu só vou observar quem é o tamanho do desenho e quem é o tamanho real. O tamanho do desenho é 30 centímetros, então aqui em cima vai ficar 30, e aqui no denominador vai ficar o tamanho real, tá bom?
que é 18 milhões, ok? Então, dá pra gente simplificar por 10. 30 dividido por 10 é 3, 18 milhões dividido por 10 vai ficar 1.800 milhões. Dá para simplificar por 3, 3 dividido por 3, 1. 1.800 milhões, 1 milhão e 800 dividido por 3 dá 600 mil, tá? Aqui a gente tem 1 milhão e 800 mil, tá, gente? Dividido por 3 dá 600 mil. Então, a escala vai ficar de 1 para 600. Questão 17. Em um mapa feito na escala 1 para 200 mil, a distância entre duas cidades é de 70 centímetros. Qual é a distância real em quilômetros entre essas duas cidades? Então, vamos montar a nossa proporção. 1 está para 200 mil, assim como 70 está para x. O que é esse 70? Esse 70 é a distância no desenho, né? Representado em centímetros. E o x é o tamanho real em quilômetros, tá? Então, vamos multiplicar em cruz. X vezes 1 é um x, então, só coloquei x. E 70 vezes 200 mil, que dá 14 milhões. Mas só que é 14 milhões de centímetros. Observe que as nossas unidades, elas estão em centímetros. Então, nós vamos ter que transformar para quilômetros, que vai ser voltar 5 casas decimais. Então, vai ficar 140 quilômetros. E a questão 18. A cidade A possui uma população de 660 mil habitantes e uma área de 1.800 quilômetros quadrados, aproximadamente. Sabendo que a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região ocupada por esses habitantes, determine a densidade demográfica da cidade A. A densidade demográfica vai ser o número de habitantes dividido pela área. Número de habitantes 660 mil dividido por a área, que é 1.800. Vai dar 366,66, porque vai ficar uma dízima. Então, você pode aproximar, né, para ficar o habitante uma pessoa inteira. 367 habitantes por quilômetros quadrados. Tá bom, meus amores? Envie a correção, tá bom? No meu privado. Beijos.